assim: não deis lugar ao diabo. Não é assim que ele fala? Não deis lugar ao diabo. Não dando lugar ao diabo é uma coisa consecutiva. Hoje eu não vou dar lugar ao diabo, eu não vou dar lugar ao diabo, eu não darei. O apóstolo, ele fala assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que fez esse cidadão? Ele não resistiu ao diabo, muito pelo contrário, ele aceitou aquela voz estranha na mente dele, e ele acabou levantando-se contra os seus irmãos. E quantas das vezes, amados, vem até a nós uma voz estranha, e nós acabamos fazendo aquela voz, atendendo aquela voz, e começamos a fazer alguma coisa estranha contra o nosso irmão, fazemos alguma coisa estranha contra alguém, fazemos alguma coisa errada, muitas vezes até para conosco mesmo. Quantas vezes você ouviu uma voz estranha que não era a voz de Deus e acabou fazendo algo que não deveria fazer, porque veio até sua mente, você ouviu aquela voz e o seu corpo fez aquilo que não deveria fazer e depois começou a padecer. Lembro de Eva neste momento, que a serpente apareceu para Eva e começou a dialogar. Quando uma pessoa dá ouvido à serpente, quando uma pessoa dá ouvido à voz do inferno, pode ter certeza que a primeira coisa que ela faz é desobedecer a Deus. Quando uma pessoa dá ouvido à voz estranha, à voz da serpente, e começa a dialogar com a serpente, e dando voz àquela serpente na sua mente, primeiramente, ela começa a fazer algo de errado, contrariando a vontade de Deus. Eva, no jardim do Éden, conversou com a serpente induziu. A voz do diabo induz muitas pessoas. A voz do diabo engana muitas pessoas. O ataque na mente engana muitas pessoas. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão sendo perturbadas na mente porque estão dando mais ouvido à voz do diabo do que à voz de Deus. Tem muitas pessoas que estão recebendo ataque na mente porque dão mais ouvido à voz do inferno, do que à voz de Deus. Estão padecendo muito, e interessante notar isso, que Eva, ela tinha tudo bom e do melhor. No jardim do Éden tem tudo bom e do melhor. Amados, quando você está na presença de Deus, fazendo o que Deus determina para você, você tem do bom e do melhor. Amém ou não amém? Quando você faz o que Deus te manda, quando você começa a obedecer a voz de Deus e não obedecer a voz do diabo, você, eu e nós, essa igreja IPV, em todo mundo, tem do bom e do melhor. Amém ou não amém? Eu tenho do bom e do melhor. Quanto mais eu obedeço a voz de Deus, mais eu obedeço e mais o Senhor vai me dando do bom e do melhor. E não é limitado a grandeza de Deus e o poder de Deus sobre nós. E as bênçãos de Deus são incontáveis e inumeráveis. Amém ou não amém? Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Lembro-me de um outro homem, que era homem de Deus, que era profeta, era rei, morava num dos melhores palácios de Israel, era rei, profeta e era juiz, tudo ao mesmo tempo, que era Davi. De repente, ele foi dar um passeio que não deveria acontecer. Ele começou a andar de tardezinha e viu aquela mulher, e o diabo assoprou na mente dele. É interessante notar que o diabo assopra na mente de qualquer um. Pode ser um pequenininho, pode ser um médio, pode ser um grande, pode ser homem, mulher, pode ser criança, adulto, pode ser solteiro, casado, pode ser divorciado, pode ser líder, não líder. O diabo, ele assopra. Diga assim: o diabo assopra. Assoprou na mente de Davi e falou assim com ele. Olha, eu fico imaginando o diabo falando com Davi: Davi, olha que mulher linda, bonita. É para você, Davi. Você é o rei. Você pode. É a voz do diabo. Nós não podemos jamais dar ouvido para a voz do diabo. Temos que tampar os nossos ouvidos espirituais e não dar ouvido à voz do diabo. E o diabo falou com Davi: Davi, que mulher linda, Davi. Ela é para você, Davi. Aí o que aconteceu? Davi deu ouvido àquela voz do serpente, do diabo, e foi e adulterou com Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, e o matou ainda. Mandou matar Urias.
Um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, e Davi estava tudo bem. Às vezes acontece conosco, tem momentos que estamos muito bem, tem momentos que nossa vida espiritual está uma maravilha, nós temos comunhão com Deus, igual a história de Davi, tinha comunhão com Deus, Deus dava vitória, enriquecia, ele vencia reinos, de repente adulterou. O adultério aqui não é propriamente um adultério. O adultério aqui está relacionado como se fosse um pecado praticado por um grande homem de Deus. Não propriamente um pecado, mas um pecado traçado por um homem de Deus que ouviu a voz do diabo e naquele momento o diabo encaminhou para algo errado. Quando nós ouvimos a voz do diabo, pode ter certeza, tem algo espiritual maligno no meio. Davi estava tudo bem. Às vezes na sua vida você está tudo bem. De repente uma voz vem no teu ouvido e você começa a dar ouvido àquela voz estranha. A vontade do diabo é separar. A vontade do diabo é dividir. Temos que saber, você tem que discernir qual é a vontade do diabo. A vontade do diabo é separar, a vontade do diabo é matar, a vontade do diabo é destruir. E nós temos que detectar, entender se nós vamos dar ouvido à voz de Deus ou à voz do diabo. Eu quero dar mais ouvido à voz de Deus. Amém ou não amém? Eu quero ouvir mais a voz de Deus. Amém ou não amém? Quem quer faz assim comigo, balança a tua mão lá no alto. Isto. Essas coisas começam na mente. Nós não podemos passar desapercebido que o diabo quer atacar a nossa mente. O diabo quer atacar a sua mente, quer colocar coisa errada na sua mente, quer que você venha dar ouvido à voz dele. E a nossa voz, a voz do diabo não pode, de maneira nenhuma, ser confundida com a voz de Deus. Amém ou não amém? Você sabe discernir a voz de Deus? Pergunta para o seu irmão se ele sabe. Pergunta. Só conseguimos controlar a nossa mente, os desejos excessivos que muitas vezes vêm errado na nossa mente. Se nós conseguirmos detectar esta voz, se conseguirmos discernir que essa voz que muitas vezes vem até nós, para nos atormentar, para nos perturbar, é acabando com ela. Não podemos dar ouvido a essa voz do diabo. Temos que controlar todos os nossos pensamentos. Fala para o seu irmão, controla o teu pensamento, irmão, fala com ele. Senão o diabo vai mandar nos adulterar, nós vamos adulterar. A voz do diabo é essa: vá e adultere, vá e engane, vá e faça isto. É a voz do diabo. A voz do diabo você tem que discernir. É tudo o que é contrário à voz de Deus. É tudo o que é contrário à voz de Deus. E quantas das vezes, amado, nós sofremos a influência do diabo em nossa mente? Quantas das vezes nós sofremos influência maligna em nossas mentes. E o diabo vem com toda a sua força espiritual para nos destruir. O diabo vem com toda a sua força maligna para destruir a nossa mente. Talvez até neste momento você esteja mais pensando nas coisas lá de fora. Eu entendo de batalha. Talvez você neste momento esteja sentindo sono. Eu entendo. Talvez neste momento você esteja relaxado. São os sintomas do diabo atacando a mente. Eu entendo tudo. Talvez neste momento você esteja desanimado. Talvez o diabo esteja até falando alguma coisa que não é conveniente nem pensar na sua mente. Talvez o diabo esteja querendo assolar a sua mente, ou muitas vezes bloqueando a tua audição, para você não ouvir uma verdade igual a esta verdade, a fim de que você não venha escutar, para colocar em prática lá fora. Então o diabo, o que acontece? Ele bloqueia a audição da pessoa, não deixando a pessoa ouvir as verdades em Cristo Jesus. Mas quando é coisa pornográfica, quando é coisa diabólica, infernal, um sussurrinho você escuta à distância. Porque o diabo tem muitas coisas assim. Temos que discernir isto.
Entender que o diabo muitas vezes quer nos iludir e roubar a nossa mente e nos colocar diante de algo que perturba nossas mentes. Quantas crianças hoje estão perturbadas porque ficam diante de televisão horas e horas vendo desenhos animados, que muitas vezes o diabo está entrando na mente de uma criança, e esta criança vai crescendo com simplesmente de outro jeito. A criança vai crescendo perturbada. Não é uma, nem são duas, nem três, nem quatro, nem 10, nem 20 crianças que nós já oramos com problema na mente, porque muitas vezes fica perturbada. Há casos de criança que não conseguem nem dormir. Há casos de que isso é coisa da mente. Se você olhar lá, insônia, você vai ver que é uma doença mental, é uma doença que assola mais de 80% de toda a raça brasileira. Quem tem insônia aí, levante a mão. Pesadelo. Quantas pessoas não conseguem discernir que o diabo quer atacar a nossa mente, atacou a mente de muitos homens de Deus, e por que não atacará a nossa mente? Atacou a mente de Eva. O que ele fez lá? Eva, pode comer, induzindo-a a fazer ainda, colocando o nome de Deus, ainda Deus falou que pode. E quantas das vezes que nós somos atacados na mente, e o diabo fala, pode fazer, que Deus está aprovando, e muitas vezes nós entramos em algo errado, porque o diabo assoprou em nossa mente, dizendo que nós podemos fazer, que Deus vai aprovar. Sem falar de Caim, que levantou contra o teu irmão e meteu e o matou. Quantas pessoas são atacadas na mente e acabam levantando, e se nós trazemos para dentro da nossa casa, quantas das vezes o diabo levanta contra nós para destruir a nossa casa? O Evangelho fala em João 10:10 que o diabo veio matar, roubar e destruir. O diabo está querendo destruir o seu casamento, destruir a sua família, roubar o teu filho para ele. Tem muitas crianças que estão perturbadas. Tem muitas crianças que estão perturbadas porque assistem programas indevidos, entram em sites indevidos e ficam navegando, e aquelas coisas vão entrando na mente da pessoa. O diabo colocou na mente de Elias que ele era um fraco, que ele era um derrotado. Talvez o diabo esteja colocando na sua mente que você é incapaz, que você é um fraco, que você é um derrotado, um fracassado, que não vai adiante. São ataques do diabo em nossa mente, querendo implantar o reino dele em nossa mente. Ele sabe de uma coisa, que o nosso coração é de Deus, porque eu já dei meu coração para Deus. Você deu? Amém ou não amém? Eu dei meu coração para Deus. Um dia o Senhor falou comigo assim, filho meu, dai-me o teu coração. Em Provérbios fala, filho meu, me dá o teu coração. Eu arranquei o meu coração e dei para Deus. Agora a minha mente é um campo de batalha, e eu não venço o diabo atirando, eu não venço arrancando a minha mente, muito pelo contrário, eu venço os ataques do diabo da minha mente, é com oração, com poder e com jejum. Não é à toa que em todas as campanhas de oração e jejum, nós entramos para a guerra. Quer vencer o diabo na sua mente? Quer vencer o diabo nos ataques da sua mente? Faça jejum, oração e deprecações por todos. É isso que tem que fazer. Oração, jejum e deprecações por todos. Faça jejum. Jejua mesmo. Eu quero jejuar. Aí Deus dá vitória. Deus dá vitória. Você quer ter vitória? Eu quero. Um dia o diabo assoprou no coração de Ananias e Safira. Qual foi o assopro? O assopro daquela hora foi assim, Ananias, você vai dizimar? Você vai dizimar? Lembra que eu falei no começo que o diabo, ele muitas vezes coloca esquecimento na mente da pessoa? É enfermidade mental. O esquecimento é enfermidade mental. Se você procura um dicionário para você vai ver, esquecimento, enfermidade mental. Quantas pessoas esquecem de suas obrigações? E o diabo assoprou no coração de Ananias e Safira. Para que dizimar? Para que dar essa oferta ao Senhor? Aí ele mentiu diante dos homens de Deus, caiu ali,
queimado, morto. Veio a sua mulher com a mesma mentira. Amados, eu não sou obrigado a mentir porque alguém mente. Eu não sou obrigado a prostituir porque alguém prostitui. Eu não sou obrigado a fazer o que o outro faz, de maneira nenhuma. Eu sou obrigado sim a obedecer ao meu Deus, porque vem dele toda a vitória para mim. Eu não preciso prostituir se a minha esposa prostitui. Eu não preciso sair da presença de Deus se a minha esposa sai. De maneira nenhuma. A salvação é individual. Se fosse assim, eu seria o primeiro a sair da igreja. Eu seria. Mas louvado seja o nome do Senhor. É com perseverança que você alcança. É com perseverança que você vai. É com perseverança que o diabo vai largando a sua mente. É com perseverança que ele vai falando assim, não adianta lutar com esse servo de Deus, porque eu sei que ele serve a um Deus todo-poderoso. Aleluia. 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 Você serve a um Deus todo-poderoso? Coloca a sua mão na cabeça já que está em pé. Fala assim: eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Por isso eu dou uma ordem a esses demônios. Demônios, sai da minha mente. Isso, tá? Abaixa a sua mão. O diabo quer atacar a sua mente. Além do diabo atacar a mente, ele coloca algumas outras coisas perversas. Algumas coisas demoníacas. Algumas coisas infernais. Preste atenção no que eu vou falar. Eu falo e não tenho medo de errar. E não tenho medo de ser corrigido. E não tenho medo de se alguém vai aceitar ou se não vai aceitar. Existem espíritos imundos, diabólicos, infernais, que atacam a mente. Existem demônios específicos que atacam a mente da pessoa. Ataca a mente. É por isso que as pessoas são derrotadas, fracas, desanimadas, porque são demônios que atacam a mente. Nesses últimos dias, nós já oramos, eu propriamente aqui na igreja, já orei com mais de 15 pessoas que estão com problema na mente. Nesses últimos dias, mais de 15 pessoas que estão tendo problema de mente. É por isso que no mundo espiritual, eu quero dar a minha contribuição, repreendendo esses espíritos imundos, que muitas vezes assola a sua mente, perturba a sua mente, perturba a sua casa. Você está aprendendo a se defender contra os ataques do diabo na sua mente. Os demônios, alguns específicos, Lilith, Trinity, sabe o que significa com este demônio? Significa assim, poder de confundir. É um demônio específico que ataca a mente da pessoa e sem perceber já está em confusão. Tem poder de confundir. Ele tem poder para confundir. Quantas pessoas estão confusas? Se fica, se vai, se é, se não é, se casa, se não casa, se casa, se descasa, se permanece, se vai fora, se vai, se não vai. Confusão não é de Deus. Está confundido neste momento? Talvez existe algum espírito que está colocando confusão na sua mente. Eu lamento dizer, cuidado para você não ser confundido. Se você confundir-se, cuidado para você não errar o alvo. Porque o nosso alvo é Jesus, tá? Outro demônio que ataca a mente é o Omulu, tá? Nosferatu. Sabe o que Nosferatu faz, esses demônios? Não é ele entra na pessoa, a pessoa que entra nele. Entenda bem as coisas espirituais. Isso é ataque na mente, amados. Presta atenção, põe a sua mão na cabeça. Hoje você vai sair daqui com a sua vitória em nome de Jesus. E não é bem material, não. É bem espiritual. O diabo neste demônio não é os demônios que entram nele. É ele que entra no demônio para o demônio dominar a mente dele. Pode abaixar a sua mão. E o diabo entrando coloca algumas enfermidades. O diabo entra na pessoa, coloca enfermidades na mente. Quantas irmãos, eu comecei a notar algumas enfermidades e teve um momento que eu tive que parar. Eu tive que parar porque não cabia numa folha. Mas são espíritos que colocam enfermidades na mente da pessoa. Espíritos que colocam enfermidade. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar, para contribuir no mundo espiritual, para começar a detectar e desfazer esses espíritos imundos que estão assolando a mente de muitas pessoas.
O que eu posso fazer? Dar a minha contribuição no mundo espiritual é o mínimo que eu posso fazer. Orar para repreender é o mínimo que eu posso fazer. Talvez você esteja confundido e falando o que eu vim fazer aqui nesta noite, mas eu lamento dizer, você veio no dia certo. Você veio no dia certo, na hora certa. Talvez você esteja sofrendo uma loucura. Quantas das vezes nós sofremos loucura? O que é uma loucura? É uma pessoa que está num estado de louco. Quantas loucuras nós já fizemos em nossa vida? Quantas coisas já nos procedemos loucamente em nossa vida? Fizemos algo que nós não deveríamos fazer, sem falar das pessoas que propriamente são loucas. Presta atenção, paranoia. Estado mental caracterizado por lesão parcial, tá, da inteligência e da sensibilidade, que o indivíduo se sente sendo perseguido. Já pensou aquela pessoa que levanta? Tem alguma coisa aqui. Não, irmãos, já deparei com isso, tá? Já deparei muito. E pastor, eu estou sentindo uma coisa que tem coisas estranhas dentro da minha casa. Estou sentindo. E não é porque é viciado em droga também, isso aí da paranoia, isso é outra história. Mas propriamente é uma pessoa que é servo de Deus, fiel na casa do Senhor, e de repente está sofrendo alguma coisa, sentindo que tem alguma coisa perturbando a mente dele. Perturbando a mente dela, sentindo que tem vultos dentro de casa, sentindo que está ali sendo perseguida por um vulto. Olha, se você sentisse assim, amado, toma posse e fala assim: Espírito, sai da minha casa. Você não pode aceitar vultos dentro da sua casa. A minha casa é do Senhor, amém ou não amém? Lá não tem espaço para vultos, não. Lá não tem espaço para vultos, não. Tem pessoas que vão na minha casa e falam assim: quando eu cheguei aqui eu senti a presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Quando eu cheguei aqui em sua casa, senti a presença de Deus, senti mais aliviado. A sua casa tem que ser assim. Quando chegar alguém na sua casa, tem que falar: quando eu entrei aqui, senti mais aliviado. Aleluia! Outra coisa, tem outras, mas eu vou sortear algumas aqui. O esquecimento que nós falamos, tá? Bloqueio mental. Esse bloqueio mental que nós falamos, ele corta a comunicação. Talvez você esteja assim, com algum problema na sua mente. Isso aqui eu coloquei, mas não acho que não vou conseguir falar não. Arteriosclerose, é isso? Acertei. Também saí mais de 200 vezes. Vou falar de novo não, tá bom. Tá? É endurecimento das artérias. É um espírito imundo que coloca. Amado, eu tenho saúde no corpo, na alma e no espírito, amém ou não amém? Eu tenho saúde, em nome de Jesus, no corpo, na alma e no espírito. Autismo, estado mental patológico em que o indivíduo sente-se estar alinhado ao mundo exterior. Tudo para ele é espiritual. Nem tudo é espiritual, não, gente. Nem tudo. Se você quiser saber alguma coisa que é espiritual e natural, adquira o DVD lá embaixo, que você vai entender um pouquinho das coisas espirituais e das coisas naturais. Nem tudo é demônio, não. Mas se você está aí sentindo assim alguma coisa, essa aqui é mais fraquinha, desmaios. Quem já desmaiou uma vez? Quem já desmaiou pelo menos uma vez, levante a mão. Perda dos sentidos, convulsões, insônia. Quem tem insônia? Falta de sono, né? Sonolência. Quem tem? Sono imperfeito. São obras. Não sei onde que eu tirei essa mensagem, mas essa mensagem são de alguns homens de batalha espiritual que entendem que isto é obra do diabo. Isto é coisa do inferno que muitas vezes coloca em nossa mente para nos perturbar. Eu quero dar minha contribuição nessa noite, repreendendo isso em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Nós fizemos alguma relação de algumas enfermidades. Eu pedi a diaconisa para fazer a relação de algumas enfermidades da mente, para me ajudar. Mais de 30. Doenças mentais para
o ministério profético orar. Essa folhinha vai ficar aqui na frente depois, se você quiser colocar uma doença. Nós vamos orar por isso depois, e eu tenho certeza que Deus vai operar. Amém? Fecha os teus olhos, nós vamos orar neste momento. Eu sei que o diabo não está nada satisfeito comigo, com a minha casa, com a minha família, mas se tem algum espírito imundo que está tentando assolar minha casa, nós queremos pedir aos anjos do Senhor que comece a colocar um capacete na cabeça dos meus filhos, da minha esposa, da minha família. E também peço ao Senhor que desça um capacete blindado sobre esta igreja em geral, e que acoberte principalmente nosso amado bispo José Elias, a sua família, a pastora Cláudia, o filho dele Mateus e a Cláudia e famílias. Que desça um capacete englobando toda a IPV na face da terra. Que desça um capacete gigante, espiritual, envolvendo e acobertando toda a igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhum mal, nenhuma enfermidade em nossas mentes. Se tem algum demônio que está perturbando a sua mente, esse demônio eu me levanto no mundo espiritual para destruir toda a obra dele. Se tem algum espírito imundo que está assolando a sua mente, te levou a sua mente cativa enquanto eu pregava, ou se você sentiu algum ataque na sua mente, alguma pontada na sua mente, ou se você ainda está sentindo alguma coisa na sua cabeça, se você sabe que não é normal, você sabe que não é normal, se em algum momento você estalou a sua cabeça, ou sentiu um peso na sua cabeça, eu quero orar por você, mas antes, eu gostaria que você abrisse os teus olhos, olhasse para o teu irmão que está do seu lado e perguntasse para ele se ele quer aceitar Jesus. Olha para ele, se ele falar que sim, traz ele à frente, louvou a mente um pouquinho. Se ele falar que sim, pergunta para ele, quer aceitar Jesus hoje? Pergunta mesmo, profundamente, olhando para ele, na alma dele, na mente dele, nos olhos dele, pergunta assim, quer aceitar Jesus hoje? Isto, se alguém falou que quer, traz ele aqui em nome de Jesus, nós vamos orar por ele, o nome dele vai ser escrito lá no livro da vida. Amém? Se tem alguém, vem com ele em nome de Jesus. Se está alguém bloqueando a sua mente, perturbando, nós vamos soltar a sua mente em nome de Jesus. Aqui uma irmã, amém, glória a Deus. Tem mais alguém? Isto, amém. Tem mais alguém que queira entregar a vida para Jesus? Levante a mão, quero te ver. Tem alguém em nosso meio nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Glória a Deus. Tem alguém? Isto. Mais alguém? Não vem sozinho não, vem com alguém. Vem com alguém, Deus vai operar na sua vida, Deus vai trabalhar na sua vida. Tem mais alguém que queira dar um passo para Jesus? Muita alegria no céu por um pecador que se arrepende. Isto. Glória a Deus. Fecha os teus olhos agora. Enquanto isso, a presbítera vai estar orando por ela. Neste momento eu quero convidar em particular as pessoas que estão sentindo assim algum problema na mente. Entende que está passando algum problema de mente. Sai do seu lugar rapidinho e vem. Não vou ficar insistindo não, porque é para os que querem, é para os que precisam, é para os que sentem que realmente tem algum problema espiritual, alguma loucura, paranoia, esquecimento. Está esquecendo direto? Isso não é normal não, tá? Esquecendo a sua obrigação, esquecendo da sua fidelidade. Passa os dias, você tem alguma doença na sua mente? Depressão, ansiedade. Sai do seu lugar. Chega mais à frente um pouquinho os irmãos aqui, por gentileza. Nós vamos orar, vamos repreender esses espíritos, essas enfermidades. Está desmaiando? Você desmaiou pelo menos uma vez? Teve convulsões, insônia, pesadelo? Está com sonolência? Vamos alinhar a nossa fé à fé do bispo José Elias. E vamos, em nome de Jesus, no mundo espiritual, destruir toda essa casta de demônios que está perturbando a sua mente. Que está perturbando a sua mente, te mandando você fazer alguma coisa que não deveria fazer, e você fez. Levante as suas mãos, varões. Os ministros levantem as mãos. Receba de Deus autoridade nesta noite, para repreender todo espírito que perturba. Começa você a sentir esses demônios queimando na sua mente. Nos levantamos contra todo perturbador que está perturbando a sua mente. Espírito imundo que assola a mente.
espírito imundo que bloqueia a mente, espírito imundo que rouba a mente, eu me levanto contra esses demônios, contra esses espíritos infernais, que um dia assolou a mente dele, que um dia assolou a mente dela, e colocou paranoia, colocou insônia, pesadelo, espíritos imundos que perturbam a mente. A minha ordem, junto com a liderança da igreja, a nossa ordem é: solta a mente dele, solta a mente dela. Qualquer tipo de enfermidade que está assolando a mente, nós repreendemos, anulamos, quebramos, desfazemos espíritos imundos que assolam a mente. Solta a mente dele, solta a mente dela. Vai queimando e sendo destruído agora todo espírito imundo, todos os demônios maiorais que assolam a mente. Você não tem direito mais de perturbar a mente dele. Você não tem mais direito de perturbar a mente dela. Nós nos levantamos contra as enfermidades agora. Todos os demônios de loucura, os demônios que colocam paranoia, psicose, esses demônios que colocam depressão, todo bloqueio de mente que aconteceu um dia, que foi bloqueado, a minha ordem é: solta a mente dele, solta a mente dela, em nome de Jesus, e que seja queimado agora todos os demônios que apoderaram da mente dele, que apoderaram da mente dela, que um dia colocou enfermidade, espírito imundo que está colocando pontada na cabeça, que está colocando pontada na mente, está assolando a mente, roubando a audição, a visão, está roubando o olfato, espíritos imundos que trabalham na corrente sanguínea, que não deixa o sangue ser bombeado até chegar no coração, espíritos imundos, em nome de Jesus, que está bloqueando a corrente sanguínea, em nome de Jesus, solta ele, solta ela, em nome de Jesus, e onde estiver algo de vocês na mente deles, seja queimado, seja destruído. Solta a mente dele, solta a mente dela, solta, solta, solta. Estamos dando uma ordem para você soltar. Não tem mais direito de permanecer nessa mente. Espíritos imundos, nós assolamos vocês agora. Solta, solta. Queimamos vocês agora. Espírito de convulsões, solta, solta, solta. Solta a mente dele, solta a mente dela. Espíritos imundos, solta, solta logo, solta, 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 solta a mente, solta. Mais fogo na sua mente agora. Queimamos esses demônios que atuam na mente. Solta a mente, solta, solta a mente, solta, solta, solta a mente dele, solta a mente dela, solta, solta, solta. Estamos dando uma ordem para vocês soltarem. Solta, 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 em nome de Jesus. Espíritos imundos que assolam, seja destruído e queimado, seja destruído e queimado. Queima, vai queimando a sua base, a sua estrutura, vai queimando a sua estrutura. Põe a mão na sua cabeça agora, varões. Toda a igreja põe a mão na cabeça e fala assim: espíritos imundos, sai da minha mente, sai da minha mente. Nós não te aceitamos, eu não te aceito. Em nome de Jesus, nenhum ataque na minha mente. A minha ordem é: espíritos imundos, seja queimado, destruído, e todo e qualquer tipo de enfermidade está sendo destruído, queimado e desfeito. Em nome de Jesus, eu tomo agora posse da minha vitória espiritual. Em nome de Jesus, levante as suas duas mãos lá no alto e aplaude ao Senhor. Fecha os teus olhos agora. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eis aqui a tua igreja, Senhor, ao teu povo em geral. Meu Pai, neste momento eu arranco todo o capacete imprestável, todo o capacete que está fora dos padrões bíblicos, todo o capacete que está grande ou está pequeno, e colocamos no mundo espiritual agora um capacete do tamanho da cabeça dele, em nome de Jesus. Um capacete blindado, meu Deus, meu Pai, revista cada um neste momento com as armaduras espirituais, principalmente o capacete
para que nenhum ataque do inferno, para que nenhum ataque de Satanás assole esta mente. Meu Deus, meu Pai, eu peço agora que o Senhor dê ordem aos teus anjos para pregar no coração de cada um esta noite. Prega no coração de cada um agora, em nome de Jesus. Prega no coração de cada um agora, este dia, esta noite, como um carpinteiro que prega um prego numa tábua, e depois fica difícil para ser arrancado. Anjo, Senhor, prega agora, prega no coração de cada um, mostrando que o Senhor pode mais, mostrando que o Senhor é capaz. Meu Deus, meu Pai, abençoa, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos e aplaude ao Senhor, dizendo assim: eu sou curado. Toda a igreja, eu sou curado. Fala, profetiza, profetiza ao povo de Israel. Diga assim: eu sou curado, eu sou sarado. Aleluia, você é sarado. Nós queremos orar pela campanha neste momento. Se você quiser iniciar uma campanha de vitória, sai do seu lugar, em nome de Jesus, vem aqui.